bem-vindos a mais essa videoaula de Geografia comigo, professor Jefferson Lemos, e no 8º ano. Vamos lá, pessoal, vamos dar início a mais essa videoaula. E, pessoal, o assunto da nossa aula de hoje, como eu tinha falado semana passada, a gente vai falar um pouquinho sobre a regionalização do continente africano. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a regionalização do continente americano, nosso continente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a regionalização do continente africano. Eu estou fazendo isso, falando da regionalização desses dois continentes, o americano e o africano, porque aqui esse ano, ou seja, aqui no 8º ano, vamos estudar um pouquinho principalmente sobre esses dois continentes, o americano, o nosso, e o africano. E ano que vem, no 9º ano, vocês vão estudar mais sobre a Europa, a Ásia e Oceania e as regiões polares, que são os outros continentes do mundo. Então esse ano vocês vão estudar principalmente o continente americano e o africano, ok? Vamos falar hoje sobre a regionalização do continente africano. O continente africano, como vocês podem ver nesses dois parágrafos aí, está localizado ao sul da Europa e a sudoeste da Península Arábica, que é essa daqui, A África é o terceiro maior continente em extensão territorial. Grande parte de suas terras fica atrás. Em primeiro lugar a Ásia, o segundo o nosso continente americano, e terceiro a África. Grande parte de suas terras está situada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Uma particularidade, pessoal, eu quero que vocês lembrem aí, uma curiosidade interessante. O continente africano, pessoal, é o único que se encontra nos 4 hemisférios da Terra. Ou seja, vocês estão vendo aqui a linha do Equador, que divide o mundo horizontalmente em hemisférios norte e hemisfério sul. E estão vendo aqui também o meridiano de Greenwich, que ele divide o mundo verticalmente, nos hemisférios oriental, do leste, e hemisfério ocidental, oeste. Então vocês estão vendo aqui, que o continente africano ele possui terra. Veja aqui o meridiano de Greenwich, no hemisfério leste, ou oriental, no oeste ou ocidental, e aqui a linha do Equador, que divide em norte e sul. Ele possui terras no hemisfério norte e também no hemisfério sul. É o único continente do mundo, pessoal, que se encontra nos 4 hemisférios terrestres, tá? Atualmente a África é formada por cerca de por 54 países, vocês estão vendo esse planisfério aí de 2016 no mapa, e é banhado pelo Oceano Atlântico, a oeste, pelo Oceano Índico a leste, pelo Mar Mediterrâneo ao norte aqui, que limita ele com a Europa, e pelo Mar Vermelho a nordeste, por esse mar aqui, pequeno mar a nordeste, que divide ele entre a Ásia e o Oriente Médio aqui. Vamos continuar. Bem, existem duas principais regionalizações aqui, pessoal, da África. A principal é essa aqui, a divisão entre a África Islâmica e a África Subsaariana. O que seria isso, O que seriam essas duas regionalizações, professor? Por que é regionalizado dessa maneira, Aqui nessa região, pessoal, em Lilás, é a África, está perto da nossa. Apertei aqui sem querer. Essa região aqui, pessoal, da África Islâmica, encontra-se o deserto do Saara, o famoso deserto do Saara, que a gente vê retratado em filmes, etc. É a região do grande deserto do Saara. Por isso ela é chamada de África, ou África Saariana, ou principalmente África Islâmica, como a gente está vendo aqui, E essa outra região do sul da África é chamada de África Subsaariana, ou seja, que está abaixo, esse prefixo subsaariana, que está abaixo do Saara. E há algumas características que diferenciam essas duas regiões da África, como a gente vai ver aqui,
Embora cada uma dessas regiões apresente características históricas e culturais distintas, diferentes, as duas apresentam um baixo nível de desenvolvimento econômico e parte significativa de sua população vive em precárias condições de vida, né? Mesmo havendo essa diferença aí, nessa regionalização, a característica principal desses países, né, comum entre esses países, é o quê? Um baixo nível de desenvolvimento econômico e boa parte da população vive em condições precárias, né? Condições de vida precárias. É um continente muito pouco desenvolvido economicamente, né? E que não tem boas condições de vida. Sua população, a maior parte da sua população não tem boas condições de vida. Então a África Islâmica, assim, em rosa aí, a África do Norte, a África Islâmica, a África do Mediterrâneo, esses são termos utilizados para essa região, a África Islâmica. Vocês podem ver em diferentes fontes, né, jornais, livros, quando vocês verem a definição, África Islâmica, África do Norte, ou África do Mediterrâneo, que é o mar que está aqui assim, né, a mar está aqui acima, na região norte da África. Ela é localizada na porção norte desse continente, como vocês podem ver, esse recortezinho que eu fiz. Foi colonizada entre os séculos 7 e 8 por povos árabes, né, por isso que é chamada de África Islâmica. Em virtude dessa colonização, a região adota atualmente, em sua maioria, a língua árabe, né, e aproximadamente 88% de sua população pratica o islamismo. Veja aí, por isso que é chamado, né, África Islâmica, porque a maioria desses países aqui em rosinha, a população desses países pratica a religião islâmica, né, o islamismo. Em razão dos laços históricos comuns aos países árabes, que é nessa região da Ásia, são os países árabes, da predominância da população branca e da forte presença islâmica na região, muitos estudos agrupam os países da África Islâmica, né, do norte da África, à região do Oriente Médio, essa outra região aqui da Ásia. Devido a esse laço histórico comum, né, tem uma população de predominância branca e de ter uma relação histórica com o Oriente Médio, muitos estudos regionalizam, né, ou agrupam os países do norte da África Islâmica, à região do Oriente Médio. Já a África subsaariana, né, o sul da África aqui, ó, tem uma característica diferente da África do Norte, da Islâmica. Compreende a porção do continente localizada ao sul do deserto do Saara, onde está a maior parte dos países africanos com população predominantemente negra, ou seja, é a característica mais comum da África do Sul, né, do sul da África e da África subsaariana é essa. Tem uma grande população, a predominância da população é negra, tem uma diversidade cultural muito grande, diversidade de etnias, de religiões, de uma diversidade cultural muito grande, linguística também, pessoal. Né? Ao contrário da África Islâmica, que tem a maior parte da população formada por brancos e com a religião islâmica, né? É o que predomina, diferentemente da África do Sul, do sul da África, né? Que tem uma diversidade cultural, religiosa, linguística muito maior, pessoal, de povos, né? Em geral, muito maior. Então, ela apresenta uma heterogeneidade muito maior do que a África Islâmica, né? Tanto religiosa quanto étnica e linguística. E pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, foi uma aula mais rápida, e a gente falou um pouquinho sobre a regionalização do continente africano, né, em África Islâmica e África Subsaariana, né, destacamos algumas características das duas. A África do Norte, né, a África Islâmica, é um pouco mais homogênea, tem uma população branca e a maioria pratica o islamismo, e a África Subsaariana tem uma população mais variada, mais heterogênea, né, mais variada, tanto a composição étnica quanto linguística, cultural, etc. Então, obrigado por assistir essa videoaula de hoje. As atividades seguem naquele mesmo formato. Vou enviar o link para vocês no grupo e também vou deixar o link aqui na descrição do YouTube, do vídeo no YouTube. Obrigado por assistir essa videoaula. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu, pessoal.